Benedito chamou pra trabalhar. Oi, gente, boa noite a todos. Prazer, Caroline, para quem não me conhece, para quem já conhece, oi de novo. E hoje é dia de ciganos, mas eu gostaria de fazer uma puxadinha para a sessão anterior, né? Foi a primeira do ano, aí a gente falou sobre abertura de caminhos, abertura para o ano e tudo mais. E eu adoro contar história, porque eu acho que na história a gente às vezes entende muito mais do que está acontecendo com a gente no dia a dia e a gente não entende que ali tem um sinal. Então eu começarei pensando o seguinte, não sei se acontece com vocês, mas sempre que eu direciono um trabalho para abertura de caminhos, naquela semana acontece tanta coisa e assim, levemente catastróficas na minha vida. Não é uma coisa muito, abrimos o caminho agora, do nada um Pix de 5 mil reais entra na minha conta, uma nova proposta maravilhosa, um homem pintado de ouro todo seduzente diz, vem em mim. Não acontece muito essas coisas não. Normalmente começam a acontecer ajustes, porque a abertura de caminhos está muito relacionada com ajustes. E qual a ligação com a sessão de hoje? Porque o povo cigano vem trazer justamente essa visão de prosperidade, de continue caminhando, alegria e prazer. E muitas vezes a gente não consegue entender esses sinais que estão acontecendo. E muitas vezes a gente leva para o negativo, para o difícil, para o estou passando por uma catástrofe, que nem eu falei. Então, nos pequenos sinais, eu vou contar para vocês o que tem acontecido comigo nos últimos dias, dando exemplos, mas que vocês olhem aí nesse início de ano, ajustes, detalhes, pequenos entraves que possam ter acontecido na vida de vocês. Então, começaremos com um pequeno espinho no meu pé. Eu pisei num espinho, o espinho quebrou e não houve jeito de eu conseguir tirar o dito do espinho do meu pé. E aí passou-se 10 dias eu dando aula, eu sou professora de educação física, então eu dou aula, tô ali com o pé futricando o dia todo. E aí nós tivemos um trabalho fechado, antes de abrir a sessão aqui, com os Exus aqui na casa para abrir a sessão, para abrir o trabalho ao público, né? E naquele dia, aquele pé com aquele espinho que não estava doendo, simplesmente eu não conseguia pisar no chão. E eu, meu Deus, como é que eu vou dar aula no dia seguinte? O que está acontecendo? E eu não consigo pisar. E aí tivemos o trabalho, recebi o passe e no dia seguinte, menos ainda, eu conseguia pisar no chão. Aí eu lembrei que eu tenho uma amiga podóloga, que ela sempre foi minha amiga. Ou seja, eu podia ter pedido ajuda para ela desde o primeiro dia. Mas não, eu esperei chegar na situação insuportável. Então aí já vem o primeiro aprendizado. O dito do espinho do pé mostrou o quanto a gente carrega por tanto tempo situações desconfortáveis na vida. O quanto nós somos fortes, o quanto nós falamos eu aguento. É só um detalhe. É muito pouco. E a gente acaba criando o hábito de suportar dor, suportar desconforto, suportar relações que não estão nos fazendo bem, suportar dores no corpo, que é só uma dor de cabeça, é só uma dor na lombar, até que a gente chega no ponto que ou tem que se entupir de remédio, ou não sabe mais o que fazer, ou tem que ir no médico. Então, um pequeno espinho no pé, naquele dia, me mostrou que, cara, eu já estava 10 dias com espinho no pé. Como ele não estava me doendo? Só que aí a gente olha, pé é justamente a base, a dita da abertura de caminhos que a gente quer tanto, um novo caminho, novas oportunidades, e tô eu com a parte do meu corpo principal para fazer esses novos movimentos com um problema e que para tirar durou, acho que nem 5 minutos. Como ela é minha amiga, durou 2 horas, porque a gente conversou, a gente tomou café, a gente contou da vida uma da outra e tudo mais. Mas o procedimento mesmo durou, acho que nem 5 minutos. E aí trago essa reflexão. O que será que na sua vida, para aproveitar esse início de ano, você pode estar procrastinando, prolongando, relevando uma mudança, onde talvez a solução é um sim, é um não, é um
um posicionamento diferente, é um pedido de ajuda. Às vezes a gente acha que um pedido de ajuda é muito difícil, porque mexe no nosso orgulho, mexe na nossa vaidade, mexe nos nossos medos, mexe na nossa vulnerabilidade, mexe naquela crença de eu não quero atrapalhar, eu não quero incomodar o outro, eu não quero dar trabalho, né? E eu vou contar pra vocês. Foi esse mesmo pensamento, por quê? Porque ela estava pós-cirúrgico. Pensa a minha cara de vergonha, de eu com um espinho no pé pedindo ajuda para uma pessoa que passou por uma cirurgia e supostamente estava muito pior que eu. E no final foi justamente uma pessoa que aparentemente estava pior. Cheguei lá, estava rindo, estava brincando e tudo crença da minha cabeça. Estão todos prestando atenção em mim, senti uma dispersão, todo mundo olhou para os lados e tudo. Boa noite para quem está chegando, eu dou atenção para vocês também. Então percebam que a crença do incomodar os outros, às vezes, só dificulta a nossa vida e dificulta a vida do outro, porque no final eu também fiz companhia, no final ela ganhou uma massagem nos pés e a gente fez uma troca, onde as duas estavam precisando de um carinho e de um acolhimento. E o medo, o procrastinar, o não pedir ajuda, estava fazendo com que duas pessoas não recebessem bênçãos. Tudo por causa de um espinho no pé. Então percebam, pequenos detalhes movimentam muitas coisas. E como os ciganos trazem essa simplicidade de vamos viver a vida, às vezes é entender esses pequenos detalhes que vão ser a grande sacada. Não precisa ser grandes acontecimentos, é no detalhe. Vamos para o segundo movimento que aconteceu entre a sessão passada e essa sessão. Estou eu fazendo uma tatuagem no meu braço. E aí, quando é uma cobertura, não sei quem gosta, quem não gosta, mas eu gosto dessa coisa de tatuagem. E aí, quando eu fui fazer a entrevista ali para saber do desenho, dos valores, em 2 sessões nós terminamos com esse projeto, show de bola. Essas 2 sessões já duram 8 sessões há 7 meses que não termina nunca, né? E aí eu pergunto para vocês, o que será que na vida de vocês, há um tempão atrás você disse, não, eu tô pronta para mudar, e parece que você tá remando, 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 e a coisa não acontece. Tem coisas que precisam de tempo. E aí eu vou usar o exemplo da tatuagem para você olhar na sua vida, né? Eu tinha uma tatuagem embaixo que levou o seu tempo para ser construída. Ela tinha um significado emocional, ela tinha um significado energético. Ponto 1. Ponto 2, tem um outro desenho que requer muito mais detalhes, que requer uma ancoragem de uma outra energia. Então, quanto aí na nossa vida, numa mudança de emprego, num término de relacionamento, numa troca de casa, às vezes até troca de casa religiosa, às vezes a gente já não está mais tão feliz vivendo um movimento, mas nem tudo a gente simplesmente consegue desligar o botão e no dia seguinte começar a vida nova. Existe um período de desligamento, de desenlace, de limpeza de história, de limpeza energética, de limpeza emocional. Tem que ver também o quanto nós estamos preparados para o novo, porque muitas vezes a gente pede, mas a gente não está pronto para receber as bênçãos. Exemplo simples, a gente pede aquele relacionamento maravilhoso, e aí vem o homem ou a mulher para a sua vida, e aí você não estava maduro o suficiente. Mal você conheceu a pessoa, você já começa, não, tá bom demais para ser verdade. Ai, o outro me traiu, esse aqui vai me trair de novo. Tá muito doce agora no início. Ai, ele tá muito grudento. Como assim ele me liga todo dia? Ou ele não me ligou hoje? Como assim uma pessoa que tá interessada não vai me ligar todo dia? Como assim? O que será que ele tá fazendo? Aí eu pergunto, será mesmo que a gente estava pronto para esse relacionamento? Ou já no primeiro mês a gente tá surtando com o relacionamento que a gente tanto pediu? Podemos falar de dinheiro também. Recebeu ali um bônus ou um trabalho diferente que repercutiu ali, vamos colocar 1000 pila na conta. E aí quando vem em 10 dias aquele 1000 pila sumiu. Sumiu por quê? Porque a gente não sabia o que fazer com esses 1000 reais.
A nossa criança, às vezes, não madura, ainda ali na escassez, vê aquele dinheiro e simplesmente sai gastando com tudo que dá pela frente. Porque agora eu consegui. E simplesmente ainda não tinha a base emocional para fazer esses 1.000 se transformar em 1.200, se transformar em 1.500, se transformar em 1.600. Aí eu gasto 600 e continuo ali com os 1.000. Então, a tatuagem, que no final de semana passada eu tive mais uma sessão e não terminou ainda, eu vou ter mais uma sessão no próximo mês e talvez mais algumas pela frente. E não significa que não tenha dedicação minha do tatuador, mas ela tem me ensinado sobre isso. O não desistir, mesmo que a vida tenha um tempo, que a vida requer paciência. Teve sessões que eu aguentei 2 horas, essa última eu aguentei 6, rindo e brincando e conversando. Então significa que estou suportando mais dor? Pode ser que sim, ou talvez já não esteja mais doendo tanto, porque aquela emoção que estava aqui no braço talvez já não pesa mais tanto. Agora começou a entrar só no fluxo da arte, do movimento. Mas não parou por aí, eu tenho um dedo. Isso, ele ia chegar em algum momento. Estou eu organizando minha alimentação, porque todo início de ano a gente fala, né? Esse ano a gente organiza a saúde, esse ano eu vou me alimentar bem, esse ano eu vou fazer marmita, esse ano eu vou pra academia, esse ano eu vou fazer... Quem já fez a matrícula na academia? Cadê? Levanta o braço, galera, vamos lá, esse ano a gente mete o shape, né? Fala isso, né? Mete o shape. E aí tô lá, comendo mais vegetais e tudo, com uma bela faca. Quem já descascou a moranga? E tô lá eu, concentradíssima. Meu franguinho, minha saladinha, olha, sangrou. E ainda era uma faca extremamente afiada, sabe, faca de carne? Eu tava cortando com a faca errada, né? Não era a melhor faca pra moranga. Ela nem fez zic, ela só fez assim, ó. Só. E era sangue por tudo, assim. Foi quase 1 hora pra estancar. Eu apertava, parava, eu tirava o dedo, voltava. Eu apertava, parava. Tudo isso eu tô na minha abertura de caminho do ano, tá, gente? Fica firme. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida muito bem. Torço que a abertura de caminho de vocês seja talvez um pouco mais leve que a minha. Mas eu ainda tô na minha abertura de ano, confiante no processo. Mas o que esse dedo começou a fazer eu refletir? Meus movimentos automáticos. As coisas que eu tava fazendo correndo, que automaticamente agora eu tenho que pegar tudo devagar. Se eu tenho que pegar tudo devagar, eu observo mais as coisas que eu tô fazendo. Eu escolho o que é para fazer ou não fazer. Eu desenvolvo novas habilidades, agora eu consigo amarrar meus cabelos com esses dedos aqui, ó. Sem precisar pegar com o dedão. Vocês acham que isso é simples? Não é? A gente descobre várias coisas que o nosso corpo pode fazer quando a gente não usa parte deles ou não pode utilizar. E aí eu pergunto para vocês, que habilidades vocês têm e não estão utilizando? Será que a vida precisa vir e cortar essa habilidade de ti para você desenvolver ela? Quando eu cortei, eu vou contar uma coisa pra vocês, contar 2. A primeira coisa que eu pensei é como é que eu vou tocar tambor na quinta-feira. Foi mais rápido que eu, te juro. Quando eu vi aquele sangue todo e aberto, eu... Como é que eu vou tocar tambor na quinta? Mas também veio uma outra coisa. Quem já me ouviu tocando violão aqui nas quintas-feiras? Levanta a mão. Vocês sabem que eu não toco há bastante tempo, né? E eu não quero dizer nada, sabia que é justamente com esse dedão que eu toco violão? Será que foi uma puxada de orelha de não estar usando seu dedão, então vamos dar mais atenção para ele? Eu vou tirar. Tipo isso, não usa, não tem funcionalidade. Se é ou não é, não sei, mas no mínimo me fez pensar. Porque dessa mão aqui é justamente o dedão que faz toda a cadência das músicas e faz um tempo que as pessoas estão me pedindo: volta a tocar na quinta, por favor, volta a tocar na sessão, a gente sente saudade. Se teve alguma coisa a ver, eu não sei, mas foi mais uma das situações de abertura de caminho que me fez refletir. Será que eu não poderia voltar a fazer isso? Será que não está na hora? Tive os meus motivos para parar,
para desenvolver outros trabalhos, fazer outras transformações internas. Mas será que na hora que ficar bom, que querendo uma cordinha de nylon vai pegar bem onde está um corte, então tem que cicatrizar bem agora, né? Não é justamente isso? Outros movimentos, outros projetos, que na psicossomática a mão é o pegar a vida, né? E o dedão tá ligado diretamente com o movimento do pegar. E que movimentos da vida será que eu tava? Não, agora não é o momento. Eu acho que eu ainda não tô pronta. Vou esperar mais um pouquinho. E aí com esse corte veio uma listinha assim. Olha, isso você poderia olhar de novo. Será que já não tá na hora de fazer isso? Por quê? Porque a energia tava parada aqui, de alguma forma. Então eu trouxe esses exemplos simples que aconteceram na última semana de minha vida, na abertura de caminhos, para vocês observarem que às vezes coisas extremamente simples, o tal do gás que termina, um probleminha na luz da casa, que estava tudo bem e aí do nada começou a dar um problema na luz, um tropicão que você dá, uma escorregada assim, querendo não escorregada, joga na nossa cara uma perda de equilíbrio, né? Opa! E aí você dá um jeito de ou cai para levantar diferente, ou tu descobre que tem um equilíbrio, uma malemolência que nem tu sabia que tinha, né? O que será que está acontecendo no simples da sua vida? Hoje de manhã também tive lá umas conversas bem estranhas no meu trabalho, que me deu um ruim. Eu falei, não vou ficar com esse ruim dentro de mim, mas se me deu um ruim tem algum sinal aí. E dito feito, 30 minutos depois me veio uma nova ideia. Que conversas você está tendo com as pessoas aí que estão te dando um ruim? Ou que conversa vocês estão tendo que é muito bom? Onde, por exemplo, aconteceu de um amigo meu, que há 2 meses a gente nem se falava, nem no WhatsApp ali. Oi, como é que tu tá? Tô passando na frente da tua casa, posso te descer para dar um oi? Oi! Fui lá dar um oi. Que pessoas estão aparecendo na sua vida aí que há tempos você não via? Ou que pessoas novas estão chegando, contando novas histórias, trazendo novas oportunidades. Ou que talvez você nem tenha observado, mas que se permitir olhar para o lado vai descobrir que tem pessoas novas na sua vida. Então, dentro desse caminhar cigano, onde a casa é móvel, as pessoas que circulam o caminho vão mudando de cidade em cidade, as coisas são deixadas no caminho, outras coisas são colocadas dentro da carroça. O que de simples está acontecendo na sua vida e que talvez você não tenha conseguido interpretar e enxergar o sinal da vida contigo? Porque se for ver na Umbanda, uma das coisas que se diz muito é esse caminho da simplicidade. Onde um espinho conversa, uma faca conversa, um escorregão conversa, uma comida que queima no fogão conversa. Outra coisa que conversa muito, eu sou meio a doida dos números. Eu adoro ir no mercado comprar e ver os números que deu a compra. Eu sempre acho que tem uma mensagem ali. Que nem eu disse, eu sou a doida dos números. Que doideira é a sua? Aonde você gosta de ver sinais? Uma outra doideira que sou muito, esses dias a gente viajou e eu peguei estrada. Adoro ficar olhando pro céu e vendo as nuvens e o formato das nuvens. Sempre tem uns negócios muito interessantes. Uns mais engraçados que os outros. A forma que o sol nasce. Hoje de tarde tava um calorão, veio aquele vendaval, caiu meia dúzia de pingo que a gente achou que eu acho que parte estava até torcendo que caísse um pouco mais de chuva, né? Mas nem caiu tanta chuva assim. Então meu convite para hoje é: não deixem nada passar batida. Tudo tem uma função. Não tô falando para entrar em neura ou ficar buscando misticismo nas coisas. Não, pelo contrário, é muito simples. E a gente vê por base muito dos ensinamentos e das receitas que as entidades que estão aqui nos atendendo. Quantas vezes é um copo d'água em jejum? Quantas vezes é um banho de mel? Um chá de alecrim?
Raramente é uma receita de 4 folhas que você tem que fazer uma coisa de 2 em 2 horas, outra de 4 em 4, outra de 7 em 7, por 21 dias multiplicados por 3, e aí tem que ter o sol no ângulo com a lua, e tem que ser... Raramente é uma receita assim, né? Ninguém vai fazer. Se o simples já é difícil, e aí que tá, né? O simples às vezes a gente não consegue. Imagina se a receita fosse dada dessa forma. Então, se a receita não é dada dessa forma, já tem um sinal, já tem um indicativo aí. Que muitas das respostas que a gente busca, das mudanças, das coisas que vão fazer a vida ser mais prazerosa, ser mais gostosa, encontrar as coisas que fazem sentido para o nosso coração. E o coração de cada um vibra de um jeito, não vai ser do mesmo jeito para todo mundo. Eu sou a pessoa que recebo sinais com faca, espinho e qual foi o outro mesmo? E com tatuagem. Mas e você? Como que a sua espiritualidade conversa contigo? Você já parou para pensar isso? A minha conversa muito pelo meu corpo. Como eu presto muita atenção no meu corpo, eu sinto uma dor, eu já percebo que tem uma coisa diferente. Mas tem pessoas que a conversa não é pelo corpo, porque sustenta bem dores, sustenta bem outras formas de visualização. Tem pessoas que a espiritualidade vai conversar pelo dinheiro. Entrou, opa, o emocional deu uma baixada, parece que o dinheiro some. Uma semana não entra 1 centavo, tu só paga a conta naquela semana, só paga a conta, já bate uma ansiedade porque nada entra, opa, de repente a espiritualidade está conversando na língua que você presta atenção. Se está entrando, então vamos mudar um pouquinho o fluxo para te trazer para o momento presente. E o bebê, nossa casa de fé na Umbanda.